primeiro vereador inscrito, Lucas Carenhato. Presidente, eu passo meu grande expediente à vereadora Estela Balardim da Silva. Estela Balardim na tribuna. Bom dia a todas e a todos, à mesa, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a quem nos assiste de casa. Gostaria... Não, estava muita bagunça. Gostaria de iniciar o meu grande expediente de hoje, dando uma excelente notícia. No dia de ontem, nós fomos chamados, a deputada federal Denise Pessoa, a Larissa, representando as doulas da cidade de Caxias do Sul, pelo diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, e pela coordenação do materno infantil do Hospital Geral, para receber a excelente notícia de que, a partir deste mês de agosto, será permitido a entrada para o acompanhamento dos partos das doulas no Hospital Geral, um hospital 100% SUS. Desde 2018, a gente tem estipulado, a partir da Lei 559, uma lei da então vereadora Denise Pessoa, aqui da nossa cidade, que a doula é uma possibilidade de toda gestante que requerer este acompanhamento, e todos os outros hospitais da nossa cidade permitiam esse acompanhamento, e a gente não tinha essa permissão do Hospital Geral. E essa era uma luta dessas doulas. E era uma necessidade demonstrada por essas mulheres. As mulheres queriam a permissão para que no Hospital Geral elas também pudessem, as mulheres que quisessem ter, as doulas acompanhando também pudessem ter no Hospital Geral. Então, simbolicamente, no Dia Mundial da Amamentação, a gente receber a notícia de que, a partir de agora, também no Hospital Geral, as doulas poderão acompanhar os partos, é um passo a mais na humanização dos partos. É um passo a mais na humanização de um momento tão importante para nós mulheres. Então, é algo que nos deixa muito felizes. É uma construção feita a muitas mãos. É uma construção coletiva. É uma luta na qual eu me somei há pouco tempo, mas que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir, de ter ajudado nessas reuniões juntamente com o Hospital Geral, que culminaram nessa excelente notícia que agora haverá a permissão. Então, será aberto um prazo para que as doulas se cadastrem e possam, então, de fato, acompanhar as gestantes na hora do trabalho de parto, na hora de terem os seus filhos no Hospital Geral. Então, é algo muito importante. Eu não poderia deixar de ocupar o espaço do grande expediente de hoje para dar essa notícia e dizer que é ainda mais especial, tornou-se ainda mais especial ter sido no dia de ontem, simbolicamente, no Dia Mundial da Amamentação. A segunda questão que eu quero trazer, eu vou iniciar falando dela de uma forma que eu acho que, para nós mulheres, passa pela nossa cabeça sempre, quando a gente trata da questão do machismo,
da questão do racismo, a gente sempre pensa sobre isso. Porque a gente sempre é criticada pela sociedade quando a gente trata desses temas. É muito importante falar sobre a educação, é muito importante falar sobre a saúde, sobre a questão do saneamento básico, sobre os problemas que permeiam os nossos bairros, sobre os problemas que permeiam a nossa cidade. É muito importante falar sobre isso. Mas isso não nos impede de falar sobre os problemas estruturantes da nossa sociedade. Isso não nos impede de falar sobre o machismo, sobre o racismo, sobre as crianças, sobre a juventude, sobre os idosos. Isso não nos impede de falar sobre a LGBTfobia, sobre a cultura, sobre o lazer, sobre o esporte. A gente falar sobre a questão do saneamento básico não nos impede de vir aqui falar sobre a questão da violência doméstica. Uma coisa não retira a importância da outra. Então, quando a gente vem e sobe nessa tribuna para falar sobre um problema estruturante da nossa sociedade, a gente não está tirando o peso de um problema que fala da saúde. A gente não está tirando o peso de um problema que fala da educação. E muitas vezes nós somos criticadas por isso. Muitas vezes nós somos criticadas quando a gente vem aqui e fala sobre as mulheres. Somos criticadas quando a gente vem aqui e fala sobre a cultura. Vem aqui e somos criticadas quando falamos sobre os negros e negras. E eu precisava fazer esse desabafo aqui na tribuna, para dizer que uma coisa não invalida a outra, que ambas são importantes, que a gente precisa ter a responsabilidade, enquanto agente político, de tratar sobre ambos os temas, porque a nossa sociedade precisa avançar em ambas as questões. Ela precisa avançar em relação às questões da saúde, ao mesmo ponto que ela precisa avançar em relação às questões das mulheres. Porque não adianta a saúde avançar se as mulheres continuarem sendo violentadas. Não adianta a questão da educação avançar se a população negra continuar sendo invisibilizada. Então, a gente precisa avançar nos dois assuntos de forma concomitante. Então, por isso que eu continuarei sempre trazendo esses temas de forma forte e de forma conjunta, por entender que uma coisa não inviabiliza a outra. As duas coisas andam juntas e se fortalecem, caminham juntas. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é um questionamento à gestão municipal. Nós temos datas estabelecidas no nosso calendário, datas estas que são discutidas e aprovadas nesta Casa Legislativa. Todas elas com os seus significados e com a sua importância. A gente cria elas, a gente pensa nelas, porque elas têm um motivo de ser. E se elas têm um motivo de ser, é porque elas têm, de fato, uma relevância para a nossa cidade. Porque elas vão ter um peso para a nossa sociedade. E eu quero trazer um exemplo aqui, que é no mês que nós estamos, um mês extremamente importante para a luta de nós mulheres, já muito bem trazido nesta tribuna pela vereadora Tatiane Frisso, que é o Agosto Lilás, que tem em uma das suas principais marcas a luta contra a violência doméstica, que ainda nos amedronta, que ainda nos violenta, que ainda nos mata. E a gente tem a criação de um calendário de ações pela Procuradoria Especial da Mulher, que é desta Casa Legislativa, mas a gente também tem um calendário de ações que é da Coordenadoria da Mulher,
que daí é da gestão municipal. Uma declaração de líder para a bancada do PT, senhor presidente. Segue a declaração de líder Estela Balardim. E é justamente por ela ser uma lei no nosso município que ela tem esse caráter de ter um calendário da Coordenadoria Municipal da Mulher. E é extremamente importante e necessário que tenha, porque a gente precisa ter. Eu digo que eu quero viver o dia que a gente não vai mais precisar. Que a gente não vai mais precisar ter. Porque a gente não vai mais ter violência contra a mulher. Mas ainda precisamos. Ainda precisamos debater, ainda precisamos pautar e ainda precisamos dizer que dar um basta na questão da violência. Então, ainda se faz necessário esse calendário. Mas eu quero trazer outra data que é lei no nosso município, que foi aprovado no ano passado, debatido nesta casa, aprovado por unanimidade nesta casa, que é a questão do Júlio das Pretas. E que não foi realizado nada pela Coordenadoria de Igualdade Racial. E é este questionamento que eu quero trazer à gestão municipal. Qual que foi o desencontro? Qual que foi o problema de não se fazer nada em relação à questão das mulheres negras? É uma data importante. É uma data que diz respeito a 28% da população brasileira. 28% dessa população que é representada apenas 5% dentro da política. Essa mesma população de mulheres negras recebe 70% a menos do que as mulheres brancas. As mulheres negras, o homicídio de mulheres negras cresceu... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. O homicídio de mulheres negras cresceu 54% nos últimos 10 anos. Nós não somos representadas dentro da política, nós recebemos menos dentro do mercado de trabalho, nós somos mortas a cada ano que passa. E a gente, aqui dentro, pensa em criar políticas públicas de ações afirmativas para ir aos poucos mudando essa realidade, trabalhando essa temática dentro das nossas escolas, dentro dos nossos bairros, dentro da nossa sociedade, para que se debata a questão das mulheres, para que se debata a questão das mulheres negras, mas o nosso município ignora que tem no nosso calendário municipal estipulado o Júlio das Pretas. E eu quero deixar registrado no meu grande expediente, nos anais dessa casa, o meu questionamento à gestão municipal, por que que não foi realizado nada no ano de 2023 em relação ao Júlio das Pretas, que é algo estipulado no calendário municipal. Seu à parte, vereadora Rose. Eu quero lhe parabenizar por trazer esse tema, né? Acho que a gente aqui na Câmara, nós temos uma responsabilidade quando nós aprovamos, debatemos qualquer lei, né? E várias nós aprovamos dessas de meses ou de dias. Então, depois tem que ter uma consequência no cumprimento dela, né? Nós estamos vivendo, né, e a PEN está fazendo várias ações do Agosto Lilás, mas eu relembro que tem agora, vai ter em novembro também, o Dia da Mulher na participação da política, que é outra lei que seria ótimo que não precisássemos, né, tomar o dia que a gente tenha equidade, igualdade nessas participações, não precisa fazer ações para que isso aconteça. Mas eu gostaria mesmo de lhe parabenizar pela atividade feita no último domingo por seu gabinete, né, ali no Parque dos Macaquinhos, em relação à data do Júlio das Pretas e do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher,
negra, latino-americana e caribenha, né? Quero parabenizar pela atividade feita, pelo número de pessoas envolvidas, tanto nas apresentações, no debate, na exposição que foi feita envolvendo um trabalho anterior com escolas do município, né? Então, foi uma oportunidade para debater esse assunto bastante. Por sorte, o dia estava lindo também, bastante pessoas no parque, acho que impactou muito a comunidade. E eventos como esses que fazem com que a sociedade reflita, pensa, se dê conta de coisas que muitas vezes passa além. Então, eu acho que foi uma pena o município não ter feito. Tem o Grupo Querer, na SMED, que eu acredito que colaborou nessa atividade, mas a Coordenadoria de Igualdade Racial deveria, sim, o município como um todo deveria fazer algumas atividades em relação a essa data tão importante para as mulheres, para todas as mulheres, mas em especial para as mulheres negras. Então, parabéns pela atividade e por trazer essa fala nesse momento aqui. Muito obrigada, vereadora Rose e vereador Alberto Meneguzzi. Vereadora Estela, eu quero lhe parabenizar todas as suas lutas, tudo que Vossa Excelência fala, eu também concordo e me somo a essas lutas também. A senhora, embora jovem, tem tido um trabalho muito, muito importante para Caxias do Sul com o seu gabinete. Não é só as lutas, tem que ter criatividade. Mas eu me somo àquilo que fala a vereadora Rose Frigieri, né? A gente aprova muitas leis aqui e elas são aprovadas e não são instituídas depois, ninguém faz nada por elas. Por exemplo, na legislatura passada foi aprovada uma lei que estabelece dia 16 de julho seja instituído como Dia do Ato pela Cultura da Paz. E todos lembram da morte daquela menina, Ana Clara Adame, que foi assassinada indo para a catequese no bairro Pio X. Eu e o vereador Toigo criamos essa lei, mas passa em branco. Ninguém faz. É uma lei, passa em branco. Eu não sei como a gente pode agir nessas questões, porque se é uma lei aprovada, ela nunca foi feito nada nos outros anos também na legislatura passada. Então eu fico, por que a gente tenta fazer uma lei e tenta fazer algo importante pela paz, pelos negros, enfim, por vários setores, e as coisas não acontecem? Então eu me somo ao que disse a vereadora Frigieri a respeito dessas questões de leis aprovadas, que são leis importantes para a gente debater assuntos importantes. E parabenizar a Vossa Excelência pela sua luta. Cada vez que eu lhe ouço, eu aprendo um pouquinho mais. Obrigado. Muito obrigado, vereador Alberto Meneguzzi. Eu acho que é exatamente isso que eu quero trazer aqui hoje, que as leis que a gente aprova nessa casa, elas sejam levadas a sério, que elas sejam efetivadas pelo município, que o nosso prefeito entenda a importância delas, que ele entenda que a gente reflete sobre elas, que a gente pensa sobre elas e que elas têm um motivo de ser. Então, para finalizar, eu quero pedir que a TV Câmara dê prioridade para os slides, mostrar a 3ª edição do Julho das Pretas, que foi realizado neste domingo. A gente teve uma exposição de fotos que foi realizada com a ajuda das escolas Hilda Barazete, Fioravante Weber, Machado de Assis e Zélia Furtado. Essas escolas trabalharam a temática da questão do machismo e do racismo com os seus estudantes. As professoras, a direção, trabalhou essa questão dentro da escola. Daí, cada turma, 2 turmas escolheram uma mulher negra da sua comunidade ou da sua escola. Essa mulher negra, ela foi fotografada, ela foi ouvida, a sua biografia foi escrita, as suas fotos foram feitas uma exposição.
Essa exposição, ela teve essa abertura no domingo. No domingo, a gente teve a ajuda da Marcha Mundial de Mulheres, das Folhas de Jurema, do Abadá Capoeira e do Dobrão Capoeira e de poetisas da nossa cidade. E a gente teve debate, a gente teve arte, a gente teve música, a gente teve capoeira e a gente debateu. E a gente teve um momento para celebrar essa questão da cultura negra, essa questão das mulheres negras aqui na nossa cidade. E só para concluir, senhor presidente, essa exposição irá passar por todas essas escolas, também irá passar aqui pela Câmara de Vereadores. Então, todos os vereadores terão a oportunidade de ver a exposição e conhecer a história dessas mulheres negras. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Estela. Declaração de líder, presidente. Vereador Velocino Ex, na tribuna.